Se toda a Bíblia é sobre o Senhor Jesus, do que seria composta a mensagem desse pobre pregador? O que eu pregaria nessa noite se não fosse Cristo e esse crucificado? Se não fosse Cristo e esse ressurreto? Se não fosse Cristo e a sua promessa que em breve Ele vem buscar a sua igreja? Meu Deus do céu, que presença é essa? Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Por gentileza, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 9, a partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do versículo 28. Enquanto a igreja procura, quero mais uma vez reforçar o meu agradecimento a Deus pelo privilégio de poder estar servindo essa igreja na palavra do Senhor. Obrigado, pastor Geisiel, a sua esposa, a irmã Osilaine, por ter permitido a coordenação tanto do círculo de oração como da mocidade dessa igreja, nos permitir servir essa igreja. Obrigado pela recepção, que o Senhor continue abençoando e prosperando. O Senhor é um homem de fé, que Deus continue provendo para esta igreja e alargando as fronteiras. Eu sei que no olhar humano há dificuldade, mas eu sirvo um Deus, como eu disse na pregação de ontem, que é só colocar a panela no fogo. Quantos acreditam, glorificam o nome do Senhor Jesus. Enquanto a igreja está procurando o texto, o meu respeito pela liderança do círculo de oração, a juventude, por esse brilhante trabalho. Já tem algum tempo que nós estamos servindo ao Senhor, já realizamos alguns trabalhos. Por um período eu coordenei a Umadepar da 9ª região, e então eu sei o que é realizar congresso. E sabe o que é, pastor Gesiel? Congresso bom é festa dos outros, sabia? Que você vem, glorifica a Deus e vai embora. Agora organizar festa não é fácil não, meu irmão. Por isso que eu respeito vocês. Hoje meu sogro não me acompanhou porque não teve necessidade. Ele me acompanhou ontem para ver se eu ia me comportar, mas hoje a presença da minha esposa, a irmã Camila Rios, é garantia do meu comportamento, certo? Então estou feliz com ela aqui e feliz com a igreja do Senhor. Quantos acharam? Diz glória a Deus. Lucas 9, a partir do versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago e subiu ao monte a fazer o quê? A orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca, muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, a saber, que era Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Último versículo 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando o quê? Despertaram, viram o quê? A sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu já vou pregar a palavra de Deus, que foi isso que eu vim aqui servir essa amada igreja, mas bem rapidamente, só está reforçando aos irmãos que essa é a minha 3ª obra, ferido pelo processo, curado pelo propósito. Esse livro é baseado na trajetória de José do Egito e entre outros personagens. O período que José foi vendido e traído pelos seus irmãos, quando José foi lançado na cova, quando foi vendido como escravo, quando ele foi caluniado e difamado na casa de Potifar, quando ele foi esquecido na prisão. Veja que muito antes dele se tornar governador, ele passou por tudo isso, e tudo isso se chama processo. E essas 331 páginas aplica, página sobre processo. Para você que deseja viver o seu propósito, você precisa suportar esse processo, e é sobre isso esse livro que, pela graça de Deus, esse mês recebeu o selo de best-seller, porque já vendeu milhares de exemplares para todo o Brasil. Eu tenho mais 2 obras, que é A Mesa, o que você perde quando não se assenta à mesa de Deus. E esse livro responde exatamente essa pergunta: o que você perde quando não se assenta em torno da mesa de Deus? Os elementos que tem na mesa de Deus e aplicações espirituais. E os receptores da voz de Deus. Deus continua falando, nós ouvimos Deus falar ontem aqui.
ele continua falando, Deus não mudou. O que mudou, o que mudaram foram os ouvintes da voz de Deus. E esse livro fala sobre 4 tipos de ouvintes da voz de Deus. Todos que lê se identificam com um dos 4 ouvintes. Os irmãos que desejar conhecer, após o congresso, eu vou estar ali na mesa da misericórdia com esse material disponível para os irmãos conhecer. Mas vamos para o que importa. Eu li um texto, a qual o seu contexto, Jesus Cristo pegou a liderança dos discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte, e o objetivo era orar. E quando Jesus Cristo estava no monte, algo extremamente sobrenatural ocorreu. Trio, que bom, foi muito bom ouvir vocês aqui, tá certo? Que prazer ter os filhos servindo, né? Não é, pai? Ter os filhos servindo a família. Eu não falo nem que é o trio, eu falo que é um quarteto, porque é o pai, os filhos, mas tem o Espírito Santo também, né? Foi muito bom ouvi-los. Eu peço a Deus que Deus dê uma oportunidade de vocês ir lá para a nossa região. Eu tenho certeza que na agenda de Deus já está lá. Daqui um dia nós vamos saber qual vai ser a data. Muito obrigado, viu? Subiu e o objetivo era orar. E o texto vai dizer que Jesus Cristo transfigurou-se, que o seu rosto ficou muito resplandecente, que as suas roupas, evangelista Nivaldo, ficaram muito brancas. E o texto vai dizer que ficaram tão brancas que nenhum sabão em pó da face da terra teria condição de deixar as roupas do Senhor Jesus tão brancas como ficou, Juliano. Nenhum homo, tixipé, brilhante, nenhuma lavanderia da face da terra teria condição de deixar as roupas brancas do Senhor Jesus como ficou. E além disso, apareceu Moisés e Elias, 2 grandes personagens da palavra de Deus, e a pauta era a morte do Senhor Jesus o Cristo, que iria acontecer em Jerusalém. Mas sabe o que me chama a atenção? Que estava tendo todo esse ambiente sobrenatural, mas os discípulos estavam dormindo, porque a Bíblia vai dizer que quando despertaram, só precisa despertar quem está dormindo, quando despertaram, viram a sua glória. Sabe o que é interessante? Que quando eles despertaram, eles viram Elias, eles viram Moisés, eles viram o rosto do Senhor Jesus resplandecente, ele viu todo aquele ambiente sobrenatural e espiritual. Mas se eu perguntasse para Pedro, como Elias apareceu aqui no monte? Pedrão ia dizer, eu não sei, eu estava dormindo. Quando eu despertei, ele já estava aqui no monte. E como Moisés apareceu? Eu não sei, eu estava dormindo. Mas será Elias, será Pedro, que Elias desceu numa carruagem de fogo, do mesmo jeito que ele subiu numa carruagem de fogo? Pedro ia me responder, pastor Gesiel, eu não sei, porque eu estava dormindo. Ou seja, ainda deu tempo de Pedro ver ambiente espiritual, mas enquanto ele estava dormindo, ele perdeu muitas situações totalmente sobrenatural. Eu ainda estou na introdução aqui, mas tem crente dentro desta casa que, como as irmãs que me antecederam disseram, que vem num ambiente totalmente espiritual, sobrenatural, mas ainda precisa passar por um despertamento. A boa notícia, que é para quem ainda está dormindo, que eu vim pregar uma palavra hoje que tem poder de te despertar. E quando você despertar, você verás a glória de Deus. Quantos acreditam nisso que eu prego? Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Isso me chama a atenção porque o ambiente era totalmente espiritual, sobrenatural, mas eles estavam dormindo. E eu acredito que no período pós-moderno da igreja, não existe um momento de tanta necessidade de um despertamento da igreja de Cristo em geral. Nós estamos vivendo certamente, no mínimo, os princípios das dores, porque a palavra de Deus diz que haveria pestes, e não faz muito tempo que nós passamos pela pandemia do Covid-19, uma pandemia que os irmãos sabem que parou o planeta Terra, parou os 4 cantos da Terra, e eu, com solidariedade, eu acredito, de repente, que entre nós, com todo respeito, pode ser que tenha alguém que perdeu um familiar, pode ser que tenha alguém que perdeu um amigo. Quantos pastores tiveram as suas vidas ceifadas pelo Covid? Quantos adoradores da casa do Senhor? Não faz muito tempo que passamos por isso, mas alguém já esqueceu dessa pandemia que passou pela face da terra. A Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerra. Nós vemos agora Trump tentando pacificar a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia.
Não faz muito tempo que Trump pacificou a guerra de Israel com os grupos terroristas. Não faz muito tempo que aqui na Venezuela nós temos aquele ditador que também estava dizendo de guerra. É só você assistir documentários, assistir jornal, que você vai ver que na face da terra há rumores de guerra e se fala sobre guerra. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, e é comum, infelizmente, você ligar o noticiário e você verificar que tem filho que tira a vida de pai, tem pai que tira a vida de filho, tem esposa que tira a vida do marido. Ou seja, nós estamos vivendo no mínimo o princípio das dores. Mas meu irmão e minha irmã que me ouve, o amor de muito pode se esfriar, mas o amor da igreja não pode se esfriar, porque Ele nos amou primeiro. Quantos estão entendendo o que eu prego nessa noite? Glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. Nesta palavra nós vamos encontrar algumas condições necessárias para um despertamento espiritual. Mas antes de entrar nas condições, eu preciso perguntar para o texto: por que Jesus Cristo levou esse trio de discípulos para o monte? Por que Jesus Cristo levou Pedro, Tiago e João, mesmo sabendo que eles iam dormir? Por que Ele permitiu? Por que Jesus permitiu que esses discípulos visualizassem Moisés e Elias e ouvissem a pauta da reunião, que era a morte e a crucificação do Senhor Jesus? Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar aproximadamente uma semana no tempo. Os versículos anteriores vai nos demonstrar um diálogo que Jesus estava tendo com os seus discípulos. E nesse diálogo, o Senhor Jesus estava oficialmente predizendo a sua morte. Ele estava dizendo que Ele seria entregue por amor a você, que Ele seria pendurado no madeiro, e as suas mãos e os seus pés seriam crucificados no madeiro por amor a você. Ele começou a predizer para os seus discípulos que uma coroa de espinho seria colocada na cabeça dele por amor a você. Ele começou a predizer para os seus discípulos que ele seria caluniado, difamado, chicoteado por amor a você. E Pedro, quando ouviu isso, disse: Jesus, parafraseando, tenha piedade de ti, isso não vai acontecer, imagina, tu és o Messias, como será crucificado, como será colocado no madeiro? Quando Jesus ouviu essas palavras de Pedro, percebeu que não era Pedro que estava falando, mas sendo influenciado por espírito maligno, ele diz: aparta de mim, Satanás. Quando os discípulos ouvem esse diálogo de Jesus com Pedro, começa a pairar entre os discípulos sentimento de tristeza, sentimento de dúvida, sentimento de indagação. Por que tristeza, pastor? Porque Jesus já estava caminhando com seus discípulos há aproximadamente 3 anos e meio, comendo com os discípulos, bebendo com os discípulos, dormindo com os discípulos, e agora está aqui os discípulos prestes a perder a presença preciosa do bom Senhor Jesus, o Cristo. Mas além de sentimento de tristeza, tinha sentimento de dúvida. Será que Jesus de fato vai ser crucificado? Será que Pedro está endemoniado? Quem está falando coisa errada? Será que Pedro está com a certeza ou é o Senhor Jesus? Dúvida, tristeza, começa a pairar entre os discípulos. Aí o que Jesus Cristo faz? 8 dias depois aproximadamente, Ele pega Pedro, Tiago e João e sobe ao monte a orar. Quando eles despertaram do sono, eles viram o corpo do Senhor Jesus, o rosto do Senhor Jesus resplandecente. Ali, era como se o Senhor Jesus falasse para Pedro: Pedro, tu lembra que eu falei há 7 dias atrás que eu seria entregue por amor de você? Sabe qual é a boa notícia, Pedro? Que isso que você está vendo aqui é só um rascunho, é só um insight, é só um protótipo. Está vendo esse corpo resplandecente, Pedro? Isso significa que de fato eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Pedro, você ouviu a pauta aqui entre eu, Moisés e Elias? Nós estamos falando exatamente da minha crucificação. O assunto ali era a morte do Senhor Jesus. De fato, Pedro, eu serei crucificado, ficarei aproximadamente 3 dias no seio da terra, mas eu que tenho o poder de dar a minha vida, tenho o poder também de tomar de volta, Pedro. Então, Pedro, receba essa esperança, porque aparentemente quando eu entregar a minha vida acabou tudo, mas não, Pedro, na verdade não acabou. Ali vai ser o princípio de uma vida eterna, um princípio de liberdade da escravidão, um princípio de salvação sobre a nossa humanidade. Tem alguém que entende essa palavra e pode glorificar o nome do Senhor Jesus?
Jesus Cristo queria dar uma esperança para aqueles discípulos. E hoje, a palavra que eu prego aqui nessa introdução é para você que de repente já está chegando o final do ano, mas há sentimento de tristeza dentro de você, há sentimento de dúvidas sobre o seu chamado, há sentimento de indagações sobre o seu propósito. Talvez você está pensando assim: mas eu já ouvi tanto falar sobre a volta do Senhor Jesus, já tem 5 anos, 10 anos, 20, 15 anos que eu ouço falar sobre a volta do Senhor Jesus. O evangelho que eu prego para você hoje, que tem dúvida e tem tristeza, é que todos aqueles que morrerem em Cristo ressurgirão em Cristo com um corpo glorificado. É como a irmã leu aqui em Salmos, ela leu: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Lá no céu não vai ter depressão, lá no céu não vai ter luto, lá no céu não vai ter tristeza. Ei, a boa notícia para você: lá no céu não vai ter diabetes, colesterol, lá no céu não vai ter dores. Você vai receber um corpo glorificado, todo aquele que for fiel até o fim. Hoje eu prego o evangelho de esperança para você que não tem mais esperança. Hoje eu prego o evangelho de esperança para você que tem dúvidas. Seja fiel até o fim, porque todo aquele que for fiel receberá, como Cristo, um corpo glorificado. Quantos acreditam, glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. Mas tem mais. Para lá de trazer esperança para os discípulos, nós vamos encontrar ali 3 períodos importantes. Nós temos ali Moisés representando a lei, a Torá, o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos Elias representando os profetas, e nós temos os discípulos representando a nova aliança, o Novo Testamento. Veja que tem ali a Bíblia toda. E a pauta da reunião é testemunhando a morte do Senhor Jesus. Sabe por quê, evangelista Divaldo? Porque quando os crentes se reúnem, a pauta não pode ser puxar o tapete de fulano. A pauta não pode ser eu sou melhor do que cicrano. A pauta não pode ser que os jovens louvam melhor que o ciclo de oração, ou o ciclo de oração louva melhor do que os jovens. Porque quando a igreja de Cristo se reúne, Moisés, Elias e os discípulos, a pauta tem que ser o Senhor Jesus ou Cristo. A pauta tem que ser o Jesus crucificado, ressurreto, e que muito em breve vem buscar a sua igreja. Se nós temos ali Moisés, nós temos o Pentateuco testemunhando a morte do Senhor Jesus. Se nós temos ali toda a Bíblia, nós temos os livros históricos de Josué e Esther testemunhando a morte do Senhor Jesus. Se ali nós temos toda a Bíblia, nós temos os livros escritos, os sapriciais, os livros de sabedorias de Jó, Cantares de Salomão testemunhando a morte do Senhor Jesus. Se nós temos ali Elias representando os profetas, nós temos os profetas maiores, de Isaías a Daniel, testemunhando a morte do Senhor Jesus. Os profetas menores, de Oséias a Malaquias, testemunhando a morte do Senhor Jesus. Se nós temos ali os discípulos, nós temos o Novo Testamento, a biografia do Senhor Jesus, os 4 primeiros livros da Bíblia, os evangelhos, testemunhando a morte do Senhor Jesus. Temos a história da igreja em Atos dos Apóstolos, testemunhando a morte do Senhor Jesus. Temos as epístolas paulinas e universais, testemunhando a morte do Senhor Jesus. Temos o Apocalipse, testemunhando a morte do Senhor Jesus. Minha amada igreja de São Pedro do Iguaçu, se nós temos ali esses personagens, significa que toda a palavra de Deus, os 39 livros do Antigo, os 27 do Novo, os 66 livros da Bíblia, os 1189 capítulos, é sobre o Senhor Jesus. Se toda a Bíblia é sobre o Senhor Jesus, do que seria composta a mensagem desse pobre pregador? O que eu pregaria nessa noite se não fosse Cristo e esse crucificado? Se não fosse Cristo e esse ressurreto? Se não fosse Cristo e a sua promessa que em breve Ele vem buscar a sua igreja? Chegou o momento de parar de brincadeira.
A mensagem da igreja tem que ser Jesus Cristo Salvador. Não foi eu que dei a vida por você. Não foi o pastor Gesiel que deu a vida por você. A mensagem que tem que ser pregada é esvaziar o homem ser tirado do centro, e a mensagem ser pregada tem que ser Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por aí tem muitos pregadores que estão se achando popstar. Pregador tem que ser bem tratado, honrado. São servos do Senhor, dispenseiros das palavras de Deus. Mas tem pregador que chega na cidade, é hospedado num bom hotel. Ele chega na cidade por volta de 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. É avisado que o congresso vai começar às 19, 19h30. É 10 para as 8, 8h15, 8h20, 8h25. E o pregador ainda não chegou na casa do Senhor. Aí a coordenadora do ciclo de oração, o coordenador dos jovens, começa a dar hora de passar para o pregador, começa a dar burburinho na barriga. Porque o pregador não chega. Será que aconteceu alguma coisa com o pregador? Aí quando o pregador chega, já chega na hora de pregar, e ao invés de entrar de forma discreta pela porta lateral, ele ainda entra pelo meio da igreja. E aí quem está aqui fazendo qualquer coisa, louvando, a atenção que era para o Senhor Jesus é perdida, e toda a atenção vai para o pregador. E muitas vezes, quando o pregador ainda está com um terno pink e um sapato de onça, chamando a atenção totalmente para ele. Mas a mensagem aqui precisa manter Jesus Cristo no centro, porque é a igreja do Senhor Jesus. A glória é do Senhor Jesus, a palavra é do Senhor Jesus, e o evangelho que tem que ser pregado é o Senhor Jesus, o Cristo. Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus nessa noite? Nós temos aqui toda a escritura testemunhando a morte do Senhor Jesus, toda a Bíblia se cumprindo no Filho de Deus. Mas eu disse que eu pregaria algumas condições para o despertamento espiritual, e a primeira condição está no versículo 33. Veja que Pedro de bobo não tem nada, por isso que eu botei o nome do meu filho de Pedro. Quando Pedro despertou e ele viu aquela glória, aquele ambiente gostoso, sobrenatural, sabe o que ele falou para Jesus? Jesus, o senhor quer que eu instale 3 tendas aqui? Essa proposta de Pedro de instalar 3 tendas, na cultura seminômade, é dizer assim: vamos ficar por aqui. Eu monto uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, e vamos ficar aqui, Jesus. Ou seja, quando Pedro se despertou, acordou, aquele ambiente espiritual gerou acomodação em Pedro. Vamos ficar aqui é bom. Os crentes assembleanos gostam muito de festa e é muito bom. Nós temos congressos, temos simpósios, escolas bíblicas, acampamentos, seminários, e tudo isso é muito bom. Mas ambiente espiritual não pode gerar acomodação. Um ambiente espiritual como esse é para gerar edificação, revestimento e despertamento. Aleluia. Quando Pedro despertou, ele disse: Jesus, parafraseando, vamos ficar aqui, Jesus, aqui é bom. Mas Pedro estava no topo do monte. Mal ele sabia que no sopé do monte, lê esse capítulo inteiro, no sopé do monte, lá no início do monte, tinha um pai extremamente desesperado. Um pai intercedendo para os discípulos que ficaram lá embaixo. Ele tinha um filho extremamente demoniado, um filho que se jogava no fogo, um filho que se jogava na água. Enquanto Pedrão está aqui no topo do monte dizendo: vamos ficar aqui, lá no sopé do monte tem um pai desesperado intercedendo por socorro espiritual pela vida do seu filho. Parafraseando, é como Pedro falasse assim: Jesus, vamos ficar aqui. Aqui não tem demônio para expulsar. Vamos ficar aqui, Jesus, aqui não tem faminto para dar pão. Vamos ficar aqui, Jesus, aqui não tem sedento para dar água. Vamos ficar aqui, Jesus, aqui não tem enfermo para ser curado. Enquanto Pedro está aqui conformado, lá no sopé do monte tem um pai desesperado. O topo do monte é a igreja, o sopé do monte é o mundo. Enquanto nós estamos aqui, nesse momento tem jovem lá fora passando gilete nos seus pulsos. Enquanto nós estamos aqui, tem um pai de família desesperado, querendo bater o carro no primeiro poste ou árvore que encontrar. Enquanto nós estamos aqui, tem uma mulher agora querendo colocar a corda no pescoço. Então esse ambiente espiritual não é para gerar acomodação. Esse ambiente espiritual é para te edificar, te revestir, te despertar. Você vem ser cheio aqui para pregar lá fora.
Você vem ser curado aqui para curar lá fora. Você vem ser liberto aqui para libertar lá fora. Lá fora tem um mundo faminto, mas a boa notícia é que tem pão da vida dentro de você. Lá fora tem um mundo sedento, mas a boa notícia é que tem água da vida dentro de você. Você vem ser cheio aqui para fazer a diferença na minha geração lá fora. Você vem ser cheio aqui para fazer diferença na sua rua. Você vem ser cheio aqui para fazer diferença na sua cidade. Esse ambiente espiritual não pode te acomodar. Hoje a palavra que eu te prego é para te despertar, te encher do poder do Espírito Santo, te revestir. Quantos estão entendendo? Levanta as suas mãos e glorifica e exalta o bom nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, primeira condição para um despertamento espiritual é não se acomodar. Acomodação é uma desgraça na sua família. Acomodação é uma desgraça na sua empresa. Acomodação é uma desgraça no seu ministério. Então a primeira condição é não se acomodar. Mas a segunda condição nós vamos encontrar no próprio versículo 33. Veja que Jesus Cristo ouviu da boca de Pedro o oferecimento de 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Aí eu pergunto para a igreja: Pedro ofereceu uma tenda mais bonita para Jesus, sim ou não? Não. Pedro ofereceu uma tenda mais ornamentada para Jesus, sim ou não? Não. Ele ofereceu 3 tendas de igual tamanho, igual valor, igual proporção. Ou seja, Pedro estava equiparando Jesus com os demais homens. Pedro não ofereceu algo de mais valor para Jesus. E foi tão errado essa oferta de Pedro que o texto posterior vai dizer que quando Pedro ofereceu 3 tendas, ele não sabia o que dizia. E a Bíblia vai dizer que o pai foi o próprio advogado do filho, porque o céu se abriu e uma voz falou: Pedro, este é meu filho. A segunda condição para o despertamento espiritual é não limitar o Senhor Jesus. Tem muito crente que perde ser abençoado porque equipara o Senhor Jesus com os demais homens. Tem muito crente que é suficiente alguém não dar a paz do Senhor para ele desanimar. Talvez aqui não tem isso, mas tem muito crente que é o suficiente não dar oportunidade para ele parar. Tem muito crente que num congresso como esse, se o pastor presidente citar o nome de A, B, agradecendo, e não citar o nome de C, já é o suficiente para dizer: eu trabalho tanto e não sou valorizado. O pastor nem sequer citou meu nome. Eu estou pensando que se não me der mais oportunidade, eu vou parar de contribuir. Se não citar mais o meu nome, eu não vou mais no culto. Se não mudar, eu não vou mais adorar. Ei, sabe o que eu tenho para dizer para você? Que se você parar de adorar, me desculpa, o problema vai ser só seu. Porque enquanto você não adora aqui, como eu disse ontem, tem moçambicanos adorando das 8 até as 2 horas da tarde, com sede e fome da presença do Senhor Jesus. Pedro ofereceu 3 tendas. O céu se abriu e disse: Pedro, este é meu filho. Em outras palavras, é como se o céu dissesse: Pedro, Moisés morreu, Elias não experimentou a morte, mas Jesus Cristo venceu a morte. Pedro, Moisés teve em suas mãos a pedra da lei, Elias teve uma capa, mas Jesus tem em suas mãos a chave do inferno e da morte. É como se o céu dissesse: Pedro, Moisés viu a sarça ardendo como fogo, Elias subiu numa carruagem de fogo, mas Jesus Cristo tem os olhos como chama de fogo e batiza, e batiza, e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem alguém que está entendendo a diferença aqui? É como se o céu dissesse: Pedro, Moisés foi um grande legislador, Elias foi um grande profeta, mas Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Salvador,
Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a oliveira verdadeira. Jesus é o bom pastor. Jesus é o caminho estreito. Jesus é a porta estreita. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é a raiz de Jessé. Jesus é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se eu fosse você, eu estava glorificando já Jesus. Jesus é a estrela de Davi. Jesus é o quarto homem que apareceu na fornalha. Jesus é aquele que colocou o leão na cova de Daniel para ficar em jejum. Jesus Cristo é aquele que mantém a sua casa em pé, a sua família em pé. Jesus Cristo é o que mantém o ministério de São Pedro do Iguaçu em pé. O nome do Senhor Jesus tem poder para salvar. O nome do Senhor Jesus tem poder para batizar. O nome do Senhor Jesus tem poder para curar. Ele é o único intermediador entre os homens e Deus. Não tem ninguém que tenha acesso ao Senhor Jesus, ao Pai, se não for através do Senhor Jesus. Pedro não te leva até Jesus. Mateus não te leva até Jesus. Lucas não te leva até o Pai. Maria não te leva até o Pai. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em suas costas está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por causa desse Jesus que seu ministério ainda está em pé, Anivaldo. É por causa desse Jesus que o ciclo de oração ainda está em pé. É por causa desse Jesus que a juventude vem nesta casa. O mundo de tantas ofertas, álcool, droga, prostituição, se você está aqui é por causa do Senhor Jesus. Eu sinto a presença desse Espírito Santo. Eu vou pregar mais um pouquinho, mas o Espírito Santo fala agora aqui no meu ouvido. Eu quero ouvir a adoração da minha igreja. O Espírito Santo passeia por meio desta igreja. O Espírito Santo está mexendo nas águas. Vai ter crente que vai ser tocado agora. Eu estou sentindo esta presença. Vai, levanta a mão e adora, 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 adora. Eu vou pregar mais um pouco, mas eu preciso deixar você adorar. Sabe por quê? Tem irmã sendo curada agora em nome de Jesus. Meu Deus do céu, que presença é essa? Tem irmã aqui que entrou com dor no corpo todo. Você estava cultuando o culto todo com dor. O médico dos médicos foi aí e você foi curada em nome de Jesus. Vai haver testemunho no culto do círculo de oração, pastor. Que presente. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Primeira condição para o despertamento espiritual é não se acomodar. Trio Sibione, não se acomode. Deus tem muito mais para você, Juliano. Não se acomode. Não permita o seu ministério ficar paralisado. Deus tem muito mais. Primeira condição, não se acomodar. Segunda, não limite o Senhor Jesus. Não limite a geografia que você mora. Não limite o Senhor Jesus ao saldo da sua conta bancária. Aqui quem prega é um pastor. Não tinha nem preparado isso para falar, mas Deus coloca no meu coração. Aqui quem prega é um pastor que começou na Assembleia de Deus sozinho, meu irmão. Alguém olha para mim pregando por aí, dentro e fora do país, apacentando, fala, não, isso aí deve ter histórico ministerial, deve ter costa quente, deve ter alguém atrás dele. Eu comecei na Assembleia de Deus uma criança sozinho, meu irmão. Vinha para a casa de Deus sozinho. Quantos cultos de dia das mães e dia dos pais que o pastor falava,
Vai agora os filhos abraçar a mãe. Vai agora os filhos abraçar o pai. E eu olhar para a direita e para a esquerda e não ter a minha mãe para abraçar, o meu pai para abraçar, mas me sentir abraçado pela presença do Espírito Santo. Aqui quem prega é um menino que quando morava na casa da mãe, num bairro muito simples, nem asfalto tinha. Quando chovia, aquele bairro virava uma lama. Eu tinha motivo suficiente de não ir para a igreja justamente por eu estar indo sozinho. Mas era a minha sede, pelo meu chamado, e a presença de Deus era tão grande, que mesmo chovendo, aquela lama, eu pegava um guarda-chuva, colocava uma sacolinha plástica no pé direito e outra sacolinha plástica no pé esquerdo. Eu andava naquela lama, aquela sacola grudando naquela lama. Quando eu acabava toda aquela lama e chegava ao asfalto, eu tirava aquela sacola do pé, colocava num cantinho de uma árvore, porque eu sabia que quando eu voltasse, eu precisava botar a sacola no pé novamente. Eu queria chegar na igreja com meu sapatinho limpinho. Mas foi muitas vezes assim, que mesmo eu podendo ficar em casa, eu indo no meio da lama, no meio da chuva, quantas vezes Deus falou comigo e me encheu com o teu Espírito Santo nos cultos. Por que, pastor, você está falando isso? Eu estou falando isso porque você não pode limitar o Senhor Jesus pela cidade que você mora, pelo seu saldo da conta bancária, pela família que você saiu, porque se Deus tem um chamado para você, não importa onde você mora, não importa a sua casa, não importa quem é a sua família, se Ele te chamou e te prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Somente creia, assim diz o Senhor. Somente creia. Mas a terceira condição, e eu vou passar muito rápido porque eu quero orar ainda. Terceira condição, a gente tem que descer do monte, ir lá para o sopé do monte. Quando chega lá no sopé, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no corpo daquele menino, o Senhor Jesus olhou para eles e disse: existem algumas castas de demônio que só é expulsa através de oração e de jejum. É muito simples, é o beabá da igreja. A terceira condição para o despertamento espiritual é jejuar e orar. Nós estamos acostumados a orar e jejuar nos períodos que antecedem o congresso. Mas muitas igrejas por aí, é só passar o congresso que ninguém nem ora e nem jejua mais. Oramos para que Deus traga da sua presença e o seu fogo esteja em nosso meio no congresso. Jejuamos para isso. Mas é só passar o congresso que ninguém mais lembra de Deus em oração, consagração e jejum. Mas eu quero acreditar que eu prego para uma igreja que recebe o fogo do Espírito Santo no congresso, mas que vai continuar orando e buscando a presença do Senhor Jesus. Oração, meu irmão, de um justo pode muito em seus efeitos. Eu me lembro pregando no congresso de jovens do campo de Paranhos, Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro congresso que eu preguei, Juliana. Isso já tem alguns anos. Foi eu e a minha esposa lá atender a agenda. Na época eu servia a igreja como um presbítero. E eu já estava um presbítero meio que revoltado, meio que inconformado. Por quê? Porque eu ia para os cultos, eu via o povo dando glória e aleluia, falando em línguas estranhas. Isso tudo está tudo muito bom. Mas eu via pessoas enfermas entrando enferma e saindo enferma. Eu via gente endemoniada entrando endemoniada e saindo endemoniado. E eu comecei a questionar: será que os cultos é só isso? O culto é só falar em línguas estranhas? Cadê as demais operações de maravilhas que nós vimos no período apostólico? Será que cessou? Será que acabou? E eu me lembro que eu comecei a buscar a Deus em oração nas madrugadas. E o meu pedido é: Deus, me usa em outras áreas do seu ministério, me usa em outras áreas do sobrenatural. Eu estava num ponto, isso tem alguns anos, que se eu não visse as outras operações do Espírito Santo, eu estava prestes a desviar. Não que eu estava limitando apenas isso, mas eu queria comprovar na minha alma que o que está escrito nessas escrituras verdadeiramente é a palavra de Deus. E eu disse: Deus, eu vou pregar no congresso em Paranhos. Eu quero que o Senhor manda para lá cadeirante. Eu quero que o Senhor manda para lá gente de muleta, gente que não anda. E não é que Deus ouviu. Quando eu cheguei lá no congresso, parecia que eu tinha chegado na fila do SUS. Só entrando gente de cadeira de roda e de muleta. Falei: meu Deus do céu, eu pedi agora, né? Não vai ter como orar só por dor de cabeça hoje aqui não.
E eu preguei e no final do trabalho eu falei assim: quem está enfermo vem para frente. A primeira que veio para frente sendo empurrada por uma irmã era uma senhora na cadeira de roda. Eu me lembro como se fosse hoje. A irmã estacionou a cadeira de roda como se fosse do meu lado esquerdo. Falei: agora eu não posso me afrouxar não. Eu desci até lá embaixo. Falei para aquela irmã: coloca a mão na perna dela. E eu peguei na mão daquela irmã e eu disse: em nome do Senhor Jesus o Cristo, levanta e anda. Ali a minha esposa que não me deixa mentir. Eu ajudei aquela irmã a levantar, a perna tremeu um pouco. Mas daqui a pouco aquela irmã subiu em cima do altar da Assembleia de Deus lá em Paranhos e começou a andar em cima do altar da igreja. A senhora que tinha trazido a cadeira de roda, irmãos Ilana Pinto, pegou o microfone. Quando ela pegou o microfone, ela falou assim: eu sou coordenadora aqui do ciclo de oração. Semana passada visitamos a casa dessa irmã. A gente teve que fazer um mutirão porque ela é sozinha. Estava lá jogada no sofá. A casa estava uma bagunça. Limpamos a casa, peguei ela no colo, levei ela para tomar banho. Fizemos jantar para ela. E hoje ela está aqui andando porque Jesus Cristo tem poder de levantar ainda na cadeira de roda. Aleluia! Sabe por que eu lembro disso? Porque quando eu fui consagrado a pastor, eu estava em Cascavel fazendo a prova. Já estou para concluir, amada igreja. Fazendo a prova. E no meu lado tinha um senhor. E do lado do senhor tinha um jovem, fortinho. E aquele senhor ia vendo eu fazendo a prova meio rápido. E ele cutucou o jovem que estava no lado e disse assim: vamos com esse menino que parece que ele é bom. Aí o jovem olhou para mim e falou: não, eu conheço esse pastor aí. Ele pregou lá em Paranhos, tinha uma mulher na cadeira de roda. Isso aí, meu irmão, era presbítero. E eu estou falando agora, quando eu fui para pastor. Ele pregou e Jesus Cristo levantou a mulher da cadeira de roda. E aquele jovem falou isso e o olho dele começou a lacrimejar. Aí eu perguntei para ele: ela anda ainda? Ele falou: enquanto eu estava em Paranhos, eu só vi ela batendo perna pela rua da cidade. Fique em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus, que eu vou concluir com a igreja em pé. Eu sirvo um Deus que ainda salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Mas nós não podemos limitar o Senhor Jesus. E a quarta condição, e agora eu concluo e vou orar com a igreja. O pai fala uma frase completa. O pai fala assim: Pedro, este é meu filho, a ele ouvi. Tem muito crente que está dormindo porque só está ouvindo as falácias e filosofias humanas. Tem muito crente que está dormindo porque ouve de tudo menos a palavra de Deus. Tem jovem que fala: a minha fé está tão fraca. Se eu pegar o seu smartphone e ouvir a sua playlist de músicas, o que tem no seu celular? O que você está ouvindo? Será que você está ouvindo música de sertanejo universitário, carregado de letras de promiscuidade, bebedeira, adultério, funks, cheio de letras de conteúdo pornográfico? Ou no seu celular tem louvores baseados na palavra de Deus que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus? O que você tem assistido na sua televisão? O que você tem ouvido? Eu quero acreditar que você tem ouvido a palavra de Deus, porque em Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você. Eu dei uma olhada aqui, parece que praticamente todo mundo aqui é crente. Então hoje ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Ontem ele salvou, ontem ele libertou aqui, ontem ele renovou, mas hoje ele quer tratar com um crente mesmo. Você que deseja passar por um despertamento espiritual e ser mais cheio, revestido desse Espírito Santo, vem correndo aqui para frente, porque pelos olhos da fé eu já vejo uma coluna de fogo aqui nesse altar. Você quer cantar com mais unção, pregar com poder, ser batizado com o Espírito Santo, vem pertinho aqui do altar, vem, 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 isso. Mas um segredo quando chega aqui é não ficar de boca calada. Você chega aqui, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, aqui é lugar propício de você falar em línguas estranhas. Vai, começa a adorar. Enquanto o trio começa a preparar um louvor, venha para frente, vem. Venha para frente em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença dele nesta casa aqui.
Você não vai sair daqui do jeito que entrou. Essas irmãs, chega mais pertinho do altar, isso, que tem mais gente vindo. Isso. Começa a adorar aí, vai. Experimenta dar um glória a Deus. Experimenta dar um aleluia, o seu melhor aleluia, o seu melhor glória. Experimenta chorar na presença dele. Experimenta levantar as suas mãos para o alto e começar a adorar. Vai, adora, adora. E quando você adora, Deus salva. E quando você adora, Deus cura. E quando você adora, Deus liberta. Começa a adorar, vai. Não anseio nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar. Eu já vou orar, mas só eu vou a deixar tua você presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. O Espírito Santo de Deus está nesta casa. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios, 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 cheios. Recebe Quando poder, sinto poder, a brisa no fogo, meu rosto, fogo. Seja batizado, que me cheio, levanta e cheio. faz Em nome do Senhor Jesus, seguir de em nome novo. do Senhor Jesus. É a tua presença, é a tua presença. Essa mocinha aqui, vem aqui, filho, vem aqui. Eu não saio, nem me mexo do lugar. A senhora, vem aqui, minha irmã, a senhora. Se tu não fores Isso, e a igreja vai adorando. Eu a já me vou orar já. acompanhar com a Abraça essa tua mocinha. presença. Abraça ela. Aqui, ó. Adolescente Com a quebrantada tua na presença de Deus. Você quer uma prova que Deus está na casa? É quando criança e adolescente chora na presença dele. Sabe por quê? Porque ainda há inocência. Quando uma criança chora na presença, é de verdade. É porque Jesus está na casa. Levanta a tua mão, filha. Sabe por quê? Você não entende ainda porque é muito nova ainda. Mas hoje, agora, Ele está selando você com ministério. Ele vai te usar na palavra, assim diz o Senhor. Porque tu me viu pregando e disse assim no teu coração: as mulheres só cantam. Não, filha, mulher prega também. E eu vou te usar. Você é muito nova ainda para entender, mas tu pregarás e vai tirar a corda do pescoço de adolescentes. Adolescentes que estavam pensando em tirar a vida, Jesus vai transformar. Segura essa menina. Como prova que eu falo contigo, recebe agora a presença dEle. Em nome do Senhor Jesus, seja cheia, cheia, cheia. Olha aí, o azeite novo desce sobre você, filha. Tu está sendo selada agora, em nome de Jesus. Presença, Meu Deus, é a tua presença
faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Que presença! É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, Eu vou orar. Deus nos visitou nesta noite. Coordenadora do ciclo de oração, abraça a mulher do pastor ali. E se for possível, fique em pé com ela. Igreja, fecha os seus olhos que eu vou orar. Eu vou orar. Fique em pé. Isso. Porque Deus marcou essa data para trazer cura no coração desta irmã de feridas ministeriais do passado, de palavras que ainda ecoam no ouvido. Tu não tinha entendido ainda o motivo da vinda para cá, mas hoje tu entende, porque alguém falou assim: vai para lá para morrer. Alguém falou assim: não vai dar em nada lá. Mas hoje eu te mostro pelos olhos espirituais que a obra que eu tenho aqui é além de paredes. A obra que eu tenho aqui é obra espiritual, é obra sobrenatural. Esta igreja vai ver Jesus curando, Jesus libertando. Esta igreja vai ver obras sobrenaturais, porque a partir desta igreja eu vou marcar essa cidade inteira. Assim diz o Senhor. Quantos acreditam, levanta as mãos para o alto. Pai, aonde tiver uma mão levantada, em nome do Senhor Jesus o Cristo, seja cheio agora. E todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente, como um vento veemente impetuoso, todos foram cheios. Eu vejo línguas de fogo sobre a tua cabeça.